Hoje nós vamos conversar um pouquinho aqui sobre o calvinismo, tá? Esta doutrina que vem sendo ensinada aí há muitos anos. Hoje nós vamos falar sobre essa doutrina, tá? Chamada também aí teologia reformada. Eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre essa doutrina, essa interpretação, tá? E eu quero dizer aqui que de nenhuma forma eu quero estar falando mal dos irmãos ou estar aqui querendo falar mal de qualquer pessoa que pensa assim, tá? Apenas quero dar minha opinião e quero demonstrar aqui o que eu penso desta doutrina. Irmãos, o calvinismo, na verdade, ela não é uma doutrina que parte de Calvino. O nome calvinismo, ele, obviamente, advém de Calvino, né? Que por difundir através da sua palavra, através dos seus estudos, essa doutrina da predestinação, né? Acabou por, influenciar muitas pessoas. Então hoje o calvinismo, também chamado de teologia reformada, na verdade é uma releitura de, nós vamos ver aqui, de doutrinas que foram ensinadas no passado, mas que na verdade a própria igreja primitiva combatia. Não era uma doutrina que a igreja pregava no início, e na verdade quando Agostinho, baseado e influenciado pelas filosofias que existiam no seu contexto de vida, né, com as filosofias pagãs, como o próprio gnosticismo, estoicismo, acabou misturando com a sua influência maniqueísta, né, do dualismo maniqueísta, no seu credo, quando ele se depara com alguns textos da Escritura, e que por muitas vezes não ser possível entender completamente aqueles textos, você acaba partindo por uma interpretação baseada naquilo que você já tem de experiência, que você já passou. E no caso de Agostinho, justamente era o que? O maniqueísmo, né? Filosofias, o próprio gnosticismo. Tá? O maniqueísmo era uma vertente, um tipo de gnosticismo também, né? A dualidade maniqueísta, o bem e mal, destino e tudo mais. Irmãos, infelizmente, o que eu posso dizer para os irmãos? Que sim, o calvinismo, ele é herança de uma doutrina chamada predestinacionismo, que era uma doutrina gnóstica que falava justamente que o destino era aquilo que determinava tudo. No sentido de que o destino já havia determinado pessoas que seriam más e pessoas que seriam boas. E estas pessoas que seriam más e boas, estas pessoas já foram predestinadas de antemão. Então, quando Calvino, o próprio Agostinho, que por sinal também é o pai do amilenismo, né? Veja, a igreja sempre teve um entendimento sobre o milênio, né? Que nós entendemos que sendo aquele momento de 1000 anos onde o reino de Cristo vai ser estabelecido, sempre foi o pensamento da igreja, e você vê que isso foi mudado, principalmente quando chegou Agostinho, que podemos dizer aí que é um dos pais, se não o pai do amilenismo, tá? E ele também é um dos pais, se não o pai do próprio calvinismo, porque Calvino vai se influenciar por ele. Então eu quero mostrar aqui um pensamento da igreja primitiva, tá? Como a igreja primitiva entendia a questão do livre-arbítrio, né? Infelizmente, algumas pessoas costumam dizer que na Bíblia não tem livre-arbítrio, mas nós podemos entender que a Bíblia sim, o que mais ela tem é livre-arbítrio. É quando você ignora textos, você corta textos aqui, você corta textos ali. É claro que você pode não enxergar o livre-arbítrio, mas se você ler a Bíblia como ela fala, você vai enxergar. Você não vai ter a expressão livre-arbítrio na Bíblia. Porém, né, a junção de vários textos faz com que você entenda assim que existe um livre-arbítrio. Tá? Então vamos aqui para a tela. Eu quero mostrar para vocês esse texto aqui, enquanto eu tomo a minha água aqui, que eu já estou com a garganta seca um pouco, e eu quero ler com vocês estes textos aqui. Para quem não conhece esse site, é o site do CACP, tá? Tem algumas informações interessantes aqui para você conhecer. Então vamos ler aqui. Então Justino foi um dos primeiros apologistas, né? Dos chamados pais da igreja. Por que chamados pais da igreja? Porque
a igreja, no início, entendia que eles, né, trouxeram aí defesas e bases para a fé cristã que nós temos hoje. Mas não é para falar da história dos pais da igreja aqui hoje que nós vamos tratar. Então diz assim, né, quero ler essa parte aqui. Opa, botei o errado. Então deixa eu pegar aqui esse quadradinho, que diz assim: mas agora ele, Deus, né, isso é Justino de Roma, Justino Mártir, né, da teologia pré-nicena, aí alguns anos, muitos anos, aliás, antes do concílio de Nicéia, né? Ele escreve o seguinte sobre o livre-arbítrio: mas agora ele, Deus, nos persuade e nos conduz para a fé, para que sigamos o que lhe é grato por livre escolha. Então, tá vendo aqui o livre-arbítrio? Através das potências racionais com que ele mesmo nos presenteou. Então, veja, tá? Aqui você já vê um pensamento da igreja primitiva, por livre escolha. Né? E o mesmo Justino Mártir, nessa parte aqui de baixo, que nós vamos ler agora, ele vai mostrar que esse pensamento do destino, por si só, já era uma iniquidade, de você atribuir as coisas ao destino. Então nós vamos ler isso aqui agora. Deixa eu aumentar mais a tela aqui para ficar mais fácil. Tá? Aqui já está melhor. Então, diz assim. Vamos lá. Do que dissemos anteriormente, o que ele estava citando ali, ninguém deve tirar conclusões de que afirmamos que tudo o que acontece, acontece por necessidade do destino. Aqui, destino. Mas eu quero botar o quadradinho. Por necessidade do destino. Pelo fato de que dizemos que os acontecimentos foram conhecidos desde antemão. Então o que ele está dizendo? Que todos os acontecimentos foram conhecidos de antemão por Deus. Porém, né, nada acontece por necessidade do destino, como os gnósticos e os filósofos e os pagãos afirmavam. Né? Eles afirmavam que o destino é que traçava todas essas coisas. Pelo fato de que dizemos que os acontecimentos foram conhecidos de antemão. Né? Acontecimentos foram conhecidos de antemão. Por isso resolvemos também essa dificuldade. Nós aprendemos dos profetas e afirmamos que esta é a verdade. Então olha só, ele afirma aqui que aprenderam dos profetas, tá? Então quando não havia esse entendimento que hoje existe no meio calvinista, que dizendo que não há o livre-arbítrio, você veja que lá nesse início aqui eles não tinham esse entendimento. Olha o que eles diziam. Eles diziam, né? Nós aprendemos dos profetas e afirmamos que esta é a verdade. Os castigos e tormentos, assim como as boas recompensas, são dadas a cada um conforme as suas obras. Se não fosse assim, mas tudo acontecesse por destino, não haveria absolutamente livre-arbítrio. Então tá vendo aqui, ó, né? O pensamento dos primeiros cristãos, bem diferente. Com efeito, se já está determinado que um seja bom e outro mal, nem aquele merece elogio, nem este vitupério. Se o gênero humano não tem poder de fugir por livre determinação do que é vergonhoso e escolher o belo, ele não é irresponsável de nenhuma ação que faça, né? Mas que o homem é virtuoso e peca por livre escolha. Podemos demonstrar pelo seguinte argumento: vemos que o mesmo sujeito passa de um contrário a outro, ou seja, o sujeito que, digamos, foi determinado como bom, ele faz coisas ruins, e o sujeito que foi determinado como ruim faz coisas boas. Ora, se estivesse determinado ser mau e outro bom, não seria capaz de coisa contrária, nem mudaria com tanta frequência. Na realidade, nem se poderia dizer que uns são bons e outros maus, desde o momento que afirmamos que o destino é a causa dos bons e dos maus. Está vendo aqui a pré-determinação quanto a pessoa ser boa, né, ser mal e tudo mais? Vamos mais para baixo um pouquinho aqui. Tomar como verdade que mencionamos, isto é, que a virtude e a maldade são puras palavras. Né? Que isto é, que a virtude e a maldade são puras palavras e que só por opinião se tem algo como bom ou mal. Isto, como demonstra a verdadeira razão, é o cúmulo da impiedade.
e da iniquidade. Olha só como é grave, tá? O que ele está dizendo aqui? Que se as coisas são traçadas pelo destino e a pessoa ela não tem a possibilidade de livre escolha, ou seja, ela não pode escolher aquilo que ela deve ou não deve fazer, se ela não tem o direito de escolher o bom ou o mal, então ele trata aqui, você pode ver no próprio texto, né? É o cúmulo da impiedade. Isto, como demonstra a verdadeira razão, é o cúmulo da impiedade e da iniquidade. Afirmamos ser destino ineludível, que aqueles que escolhem o bem terão digna recompensa, e os que escolheram o contrário terão igualmente digno castigo. Com efeito, Deus não fez o homem como as outras criaturas, por exemplo, as árvores, quadrúpedes, que nada podem fazer por livre determinação. Neste caso, não seria digno de recompensa e elogio, pois não teria escolhido o bem por si mesmo, mas nascido já bom, nem por ter sido mal. Seria castigado justamente, pois não seria livremente, mas por não ter podido ser algo diferente do que foi. Então veja, né? Você percebe que esse pensamento que está sendo ensinado nos dias de hoje, como Calvino ensina, como outras pessoas ensinam, como os calvinistas como um todo ensinam, você vê aqui que o Justino ele diz que isso é o cúmulo da impiedade e da maldade, né? Então o Justino e aqueles primeiros cristãos tinham exatamente o mesmo pensamento, eles foram ensinados, né, por discípulos dos apóstolos, e o próprio Policarpo, por exemplo, segundo a história, foi discípulo de João, né, o apóstolo, e todos eles tinham pensamentos desta forma. Mas como eu falei, né, por causa dessas influências gnósticas, por causa dessas influências pagãs, Calvino, Agostinho, entre outros, absorveram isso para si, tá? Então hoje, infelizmente, irmãos, né? Infelizmente, há uma bajulação, com todo respeito aos irmãos que pensam assim, há uma bajulação aos chamados reformadores. Por quê? Porque homens se baseiam em outros homens para entender, né, e andar segundo estes homens. Nós devemos andar, nós devemos viver segundo aquilo que os apóstolos ensinaram, segundo aquilo que os apóstolos nos mostraram. Porque eles eram, sim, né, os mais próximos de Cristo, eles eram inspirados pelo Espírito Santo para dar boas diretrizes. Então, se hoje nós estudamos e entendemos o Novo Testamento, né, o Senhor Jesus deu informações e o Espírito ungiu aqueles homens para que eles escrevessem as palavras das profecias, as palavras que nós vemos no Novo Testamento. Mas hoje o que nós vemos, sabe, infelizmente, como eu falo, existe uma certa calvinolatria, existe uma certa reformolatria, que pelo fato de certos homens, como o próprio Calvino, Lutero, terem falado certas coisas no passado, veja, né, não quero desmerecer a reforma ela teve o seu papel importante, porém a reforma, eu vejo ela como uma forma de reformar aquilo que estava errado. Então a reforma ela não foi uma restauração, mas ela foi uma reforma daquilo que estava errado. E você pega uma coisa que está errada e você reforma aquilo. A restauração é você tirar tudo que está errado e você reforma e deixa como era no princípio. Então não foi uma restauração, e sim uma reforma. Você pega a Igreja Católica e você reforma ela. A reforma ela foi importante porque hoje ela nos possibilita ter a liberdade que nós temos hoje. E infelizmente a teologia reformada, o calvinismo, entende que apenas o calvinismo e a teologia reformada são as coisas mais importantes, ou seja, né, o calvinismo é a própria reforma, o que é uma mentira, o que é um erro, um equívoco, né? É como se o calvinismo tivesse surrupiado para si o termo reforma. Porque nós percebemos que o próprio Lutero, muitas coisas, ele não concordava com Calvino. Calvino veio depois. Lutero, Zwinglio, entre outros, vieram antes de Calvino e eles trouxeram bases
para aquilo que nós entendemos como reforma. Calvino ele veio e absorveu aquilo que já havia sido feito. Mas ele trouxe e colocou dentro da reforma, né, influências que ele buscou lá de Agostinho. E aí você vai ter o calvinismo, tá? Mas esse não era o pensamento. Então existe, irmãos, como eu falei, uma certa reformulatria, né? A pessoa ela acaba adorando, ela acaba tendo como ídolo a própria reforma. Como se tudo que está na reforma estivesse certo, como se tudo que foi feito na reforma protestante estivesse certo. Então eu aconselho que você estude sobre Zwinglio, Lutero, Menno Simons, conheça sobre Calvino, conheça sobre outras pessoas que fizeram parte da reforma, e você vai ver que não havia uma homogeneidade nos pensamentos dessas pessoas que fizeram reformas, de diversas formas ali que você vai ver. Mas por que existe esse pensamento calvinista, irmãos? Infelizmente, o pensamento calvinista, ele é um pensamento que ele deriva disso que eu falei. Pelo mau entendimento de certos termos que estão na Escritura. Então, olha só que interessante esse texto aqui, né? Diz assim: o Senhor fez todas as coisas para determinados fins, até o perverso para o dia da calamidade. Algumas traduções trazem, se eu não me engano, o dia do juízo, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui. Para o dia mau. A Bíblia Viva, vamos ver. Ó, o Senhor criou todas as coisas de acordo com o seu plano, inclusive o pecador rebelde para o dia do castigo. Vamos mais aqui. King James atualizada. O Senhor criou tudo o que existe com propósito definido, até mesmo os ímpios para o dia do castigo. Então, texto como estes aqui dá uma leve impressão de que o Senhor determinou certas coisas para que estas coisas, sabe, cumprisse um propósito dele, no sentido de que Deus determinou tudo e tudo tem que ser daquele jeito, exatamente assim. Mas eu quero explicar para você que não é isso que o texto está dizendo aqui. Não está dizendo que Deus determinou o perverso, que pessoas fossem perversas e seriam condenadas porque Deus determinou que aquelas pessoas fossem perversas. Não é isso que o texto está dizendo para nós. Mas o que o texto está dizendo é que Deus, tá? O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, até o perverso para o dia da calamidade. Aqui o que ele está dizendo, irmãos, é que Deus, ele fez uma categoria, uma classe de pessoas que se chamariam perversos. E Deus também fez uma classe, uma categoria de pessoas que seriam pessoas justas. Então aqui o texto está falando desta classe de pessoas, e estas classes de pessoas estão dentre os perversos. Mas aqui não está dizendo que Deus fez pessoas para que estas pessoas fossem perversas, e sendo perversas, no sentido de que foi o próprio Deus que fez com que elas fossem perversas. Mas essas pessoas, elas teriam a chance sim de escolher fazer o certo e o errado. Porque, como a gente viu naquele texto, se o indivíduo ele já foi predeterminado a ser bom, e outro foi predeterminado a ser ruim, na verdade você está criando robôs. Você não está criando servos, você está criando robôs. E estes robôs, na verdade, fazem somente a vontade do Senhor. Então você tem um robô para ser bom, e você tem um robô que vai ser mau. Já foi definido, não há chance de mudança. Não há chance de você, não há forma de você mudar. Porque quando você pega um vírus de computador, por exemplo, esse vírus é um programa ruim. Você não vai mudar um vírus e deixar ele bom. Ou você não vai pegar um antivírus e transformar ele no vírus. Por quê? Porque eles já foram determinados para serem assim. Eles já foram, sabe, determinados que seriam assim pelos seus programadores. Mas Deus, ele não programou o homem para que o homem fosse sempre mau e fosse sempre bom. Por quê? Porque os homens maus eles podem mudar, e os homens
bons podem se perverter, sim. Então deixa eu ver se eu acho um texto aqui, né? Vamos ver se eu acho aqui. Olha só que interessante, tá? Então costuma dizer que não há livre-arbítrio na Escritura. Só que o que mais nós temos na Escritura é justamente o livre-arbítrio, irmãos. A pessoa que diz que não tem livre-arbítrio na Bíblia é porque ela não leu, né? Ela passa mais tempo lendo livros calvinistas, né? Spurgeon, né? Passa mais tempo lendo essas literaturas do que entendendo o que está na Escritura. Spurgeon, por exemplo, chegou ao cúmulo de dizer numa das suas obras que Deus ele coloca pessoas em determinados lugares para que essas pessoas pequem, né, para a sua glória. E ele coloca outros para que essas pessoas façam a sua vontade, coloquem em determinados lugares onde elas não podem pecar. Então veja, segundo Spurgeon, Deus coloca pessoas em determinados lugares para que essas pessoas pequem de propósito. Então, isso não é uma acepção de pessoas, a Bíblia diz que isso, não é mesmo? Que isto é acepção de pessoas. Só que a Bíblia diz assim, irmãos. A Bíblia diz bem assim para nós. Então aqui você tem um texto claríssimo sobre livre-arbítrio. Se alguém disser para você que a Bíblia não tem livre-arbítrio, infelizmente essa pessoa está mentindo. Porque diz assim: eis que hoje ponho diante de ti, de vós, a bênção e a maldição. A bênção quando cumprides os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. E maldição se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviares do caminho. Vamos lá. Que hoje vos ordeno para seguirdes outros deuses que não conheceis. Né? Vamos ver se a gente tem outro texto aqui semelhante a esse. Eu acho que tem mais aqui, vamos ver. Deuteronômio 30. Vamos ver aqui. Tem mais textos, eu não anotei nada, né? Aqui, ó. Olha que interessante. Diz assim: vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares os mandamentos que hoje te ordeno, que ames ao Senhor teu Deus e andes e o cumpres, né? Aqui. Então você vê que aqui você já tem um texto que está demonstrando que Deus deu a chance de escolha. Então você precisa fazer um monte de malabarismo, um monte de coisa. Para quê? Para que você negue esses textos. É colocado diversos textos aqui para demonstrar isso. Né? Deixa eu ver se tem algum texto aqui que fala. Vamos lá. Tem muitos textos que são desse sentido, né? Para que você possa entender o livre-arbítrio. Eu não marquei mais textos aqui. Só que nós devemos entender, irmão, que a Bíblia, assim, ela tem diversos textos que nos demonstram que o homem, ele tem a chance de escolher o que ele quer. Que o homem tem diversos, textos que podem, sim, demonstrar o livre-arbítrio dele. Porque se Deus não desse a chance do homem escolher, irmão, Deus está escolhendo robôs. Deus está fazendo com que pessoas sejam mais apenas por serem e sejam boas apenas por serem. Porém, ele não tem a chance de escolha, tá? Ele não tem a chance de escolha. Então vamos para Romanos 9 aqui, irmãos. Vamos abrir Romanos 9 aqui. Romanos 9 diz assim para nós. Diz assim, vamos lá. Eu tenho um vídeo que eu gravei lá no Pastor Elvis, no Pastor Alan Capriles, perdão, lá na igreja dele, onde eu tem um vídeo de 1 hora mais ou menos tratando sobre isso. Que diz bem assim. Olha que interessante. Porque a palavra da promessa é esta. Isso está em Romanos 9, verso 9. Por este tempo virei e Sara terá um filho. Então deixa eu abrir uma outra tela aqui. Vamos para Gálatas 4, verso 21, que diz assim.
Já vou mostrar aqui para os irmãos. Porque a palavra da promessa é esta. Por este tempo virei e Sara terá um filho. E não somente ela, mas também Rebeca ao conceder de um só, Isaque, nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito, amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois, à injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia, de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó, para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo tem ele misericórdia de quem ele quer e endurece quem lhe apraz. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais existiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar ao que fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso de honra e outro para desonra? Tá? Que diremos, pois, que se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também deste conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós que também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Tá? Então esse texto aqui, é até aqui que eles leem, né? Depois eles não leem, mas o resto aqui está aqui. Vai citar Oséias, vai citar um monte de texto. Então, olha que interessante aqui, irmãos, tá? Vamos tratar aqui um pouquinho dessa parte. Existem muitas alegorias aqui que nós precisamos compreender, né? Existem muitas alegorias que nós precisamos entender aqui, porque se você não entende essas alegorias, você vai passar, né, por textos e você vai olhar para aqueles textos e não vai ter nenhum significado para você. Por quê? Porque o que Paulo está mostrando aqui é uma relação entre duas descendências, que é a relação entre a descendência da carne e a descendência da promessa. Você precisa, para entender Romanos 9, 8, 9, 10, você precisa entender que ali é um link, tá, com o livro de Gálatas. Senão você vai pegar Gálatas 3 e 4. Você vai ver que as palavras utilizadas em Gálatas 3 e 4 são palavras semelhantes porque tratam das descendências. Então Gálatas e Romanos são epístolas irmãs, tá? São cartas, epístolas irmãs que tratam de temas semelhantes, mas cada um tem uma abrangência mais específica. Gálatas vai trazer uma abrangência mais específica em relação às alianças. Porém, Romanos ele trata da lei das alianças, mas ele traz uma abrangência específica mais em relação à salvação, à graça, né, dos gentios em relação a judeus e em relação à condenação do mundo. Basicamente é isso que a gente vai ver aqui em Gálatas e Romanos. Então, olha que interessante. Quando você vai para Romanos 9, presta atenção nesse texto. Vamos aqui um pouquinho mais para trás. Né? Aqui. Diz assim no verso 6, a gente vai pegar uns versos um pouquinho antes. Não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. E nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, os filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é essa: por este tempo virei e Sara terá um filho. Então, o que significa aqui filhos da promessa, Sara, Isaque? Essa resposta você vai ter lá em Gálatas, que diz assim. Vamos para Gálatas 4, a partir do verso 21. Olha que interessante. Dizei-me vós, os que quereis estar debaixo da lei.
Acaso não ouvis a lei? Porque está escrito, Abraão teve 2 filhos. Então você vai ver que vai aparecer Abraão aqui, né? Teve 2 filhos. Você vai ver que vai aparecer Abraão aqui. Você vai ver que vai aparecer filhos aqui. Você vai ver que vai aparecer Isaac aqui. E aqui vai falar o quê? Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne. E aqui vai dizer, dizei-me vós os que quereis estar sob a lei. Acaso não ouvis a lei? Porque está escrito, Abraão teve 2 filhos. Um da mulher escrava, outro da livre. Né? Mas o da escrava nasceu segundo a carne. Então, mais uma vez, você vê que os termos são exatamente os mesmos. Tá aqui. Olha lá. Mas o da escrava nasceu segundo a carne. Aí ele diz aqui, isto é, os filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendentes os filhos da promessa. Aí ele vai dizer aqui, mas o da livre mediante promessa. Olha que interessante, vou até mostrar aqui para você ver que os textos se complementam. Tá? Promessa, promessa. Então, aqui, quem são os da carne? São os que nasceram segundo a escrava, que era, no contexto, Agar. E quem eram dos filhos da promessa, no contexto, eram os filhos de Sara. Aí diz assim, estas coisas são alegorias, porque estas mulheres são 2 alianças. Então, qual é o contexto aqui que nós vemos? O contexto são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Agar é o Monte Sinai na Arábia, que corresponde a Jerusalém atual, o qual está em escravidão com seus filhos. Agora ele vai trazer o significado de Isaac. Mas a Jerusalém lá de cima é a livre, o qual é nossa mãe. Vamos passar um pouquinho aqui. Né? Ele vai dizer assim, alegra-te, né? Porque está escrito, alegra-te, ó estéril, que não dás à luz. Exulta e clama tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada do que os filhos da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa. Olha que interessante. Filhos da promessa, como Isaac. Então percebe que quando ele fala aqui de Isaac, ele está fazendo uma tipologia para nós que somos filhos de Sara, que somos filhos da nova aliança. Consequentemente, quando ele fala dos da carne, ele está falando daqueles que são filhos de Agar. Isso é, os que estão debaixo da lei. Tá? Então, todo o contexto que você está vendo em Romanos 9, irmãos, não tem nada a ver com que os calvinistas estão dizendo que Deus determina uns para condenação e outros para a perdição. Mas o contexto é que, de antemão, Deus já escolheu, irmão, de antemão, que aqueles que são por Agar não são os eleitos, e aqueles que são por Sara é que seriam os eleitos, porque eles seriam considerados primogênitos. Então Deus vai mostrar em características desses personagens como Isaac, Esaú e Jacó, características que os povos das 2 alianças teriam. Então você percebe que, por exemplo, aqui, né, você vê Sara aqui. Quem é Sara? Sara é aqui, ó. Sara terá um filho, que é justamente essa aqui. Mas a Jerusalém lá de cima é a livre. Então aqui ele está falando, né? Porque a palavra da promessa é essa: por este tempo virei e Sara terá um filho. Então vamos traduzir para o dia de hoje: por esse tempo virei e a nova aliança terá, né, os seus filhos. A Jerusalém do alto terá seus filhos, e não somente ela, mas também Rebeca. Aqui você tem a mesma alegoria, mas já num segundo personagem, que é Rebeca, que fala da mesma coisa, né? Porque agora Isaac aqui vai ser uma figura também, né? E a sua esposa também vai ser uma figura que trata da mesma coisa. Rebeca é uma figura da Jerusalém do alto, é uma figura da livre. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. Então, o que está sendo dito aqui, irmãos? O que está sendo dito aqui? Ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem e o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama.
A primeira coisa que você precisa entender, irmãos, é que todo o contexto que você vai ver em Gálatas, Gálatas capítulo 2, Gálatas capítulo 3, Gálatas capítulo 4, você vai ver que vai tratar de obras em relação à lei. Mas o contexto fala de obras da lei. Você precisa entender isso, tá? Olha lá o capítulo 2, 3 e 4, você vai ver que fala de obras da lei. Mas o que ele está dizendo especificamente aqui é que não foram as obras de um ou outro que determinaram aquilo que Deus elegeu, mas a eleição de Deus estava sobre aqueles que seriam considerados como Isaque. Deus já havia determinado de antemão que não seria nem Jacó, que não seria Esaú que seria o herdeiro. Por qualquer obra que eles fizessem, não mudaria a escolha de Deus. Então, ainda que nós da nova aliança venhamos a praticar maldades e os da antiga aliança venham praticar coisas boas, a determinação de Deus de que a eleição seria por meio da nova aliança já estava traçada. Então, nós herdaríamos por meio da nova aliança, nós que somos como Jacó, nós que somos como Isaque, nós que somos como aqueles que são participantes do Cristo. Por quê? Porque Cristo se manifestaria na nova aliança, se manifestaria em relação a Jerusalém celestial e estaria relacionado ao Filho da Livre. Então é isso que o texto está dizendo, que nada que eles pudessem fazer mudaria a decisão e a escolha de Deus, que seria através da nova aliança, de que os filhos e a herança se manifestariam. E ainda não eram os gêmeos nascidos, ou seja, não eram nem os da primeira, nem os da segunda aliança, não eram nem os filhos da livre, nem os filhos da promessa. Não tinham praticado nem o bem nem o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. Então você veja aqui o que ele está dizendo. Deus ele chega para Rebeca e diz assim, ó, 2 nações estão no teu ventre, o maior servirá ao menor. Então já havia sido determinado que o maior serviria ao menor. Nada que o maior fizesse mudaria a forma que Deus já havia determinado, e nada que o menor fizesse mudaria. Porque Deus já havia determinado que seria desta forma. Então não foram necessariamente o que eles fizeram, mas sim aquilo que Deus havia determinado. Porém, aqui não fala no sentido de que Deus estaria, corrompendo, que Deus estaria fazendo com que as pessoas pecassem para sua própria vontade. Não é isso que o texto está falando, tá? E diz assim, já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito, amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Então aqui quando Deus fala, amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú, você precisa entender por que Deus ele amou a Jacó. Então vamos entender o seguinte, irmãos. Nós temos uma sucessão aqui de promessas. Nós temos uma sucessão de promessas. Nós percebemos que desde o contexto da saída da arca, nós percebemos que naquele contexto da saída da arca, veja, Deus, ele mostrou os 3 filhos de Noé. E dentre esses 3 filhos, nós vemos que tem Sem, Cam e Jafé. Cam foi aquele que teve a sua descendência amaldiçoada. Jafé foi aquele que seria largado, mas Sem seria aquele que teria o Deus bendito, no qual Jafé adentraria as tendas e se tornaria bendito. Então você tem uma figura. Você tem aqui uma figura de Sem, sendo uma relação com Cristo. Você tem uma figura de Jafé, sendo uma relação das nações sendo alargadas, mas você tem uma relação com Cam, que fala dos ímpios que vão se perder. Então perceba que quando Jafé adentra nas tendas de Sem, é uma relação com as nações se achegando a Cristo. Depois você vai passar algumas gerações, você vai ter Isaque e Ismael. Isaque é aquele que foi determinado por Deus, que diz assim,
né? Daqui 1 ano virei e Sara terá um filho. Então, este filho nasceu pela palavra do Senhor, porque Deus disse, daqui 1 ano virei e Sara terá um filho. Veja que Deus está determinando, virei e Sara terá um filho. É um filho que nasceu da promessa, porque Deus em Gênesis 12, ele diz assim, Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei e te farei uma grande nação. Veja, se vai fazer uma grande nação, é que ele está falando de um descendente. Então, Deus ali já estava demonstrando que viria um descendente de Abraão, que viria uma posteridade de Abraão. Naquele contexto. Mas isso era com Sara. Né? Aí ele vai, depois de um tempo, ele vai dizer assim, ó. Daqui 1 ano eu virei e Sara terá um filho. Percebe? Virei e Sara terá. Então esse, né, é a palavra de Deus que trabalhou na vida de Sara e fez com que aquele filho fosse gerado. Então é um filho que nasceu da palavra. Porém Deus nunca falou palavra alguma acerca de Agar. Então aqui você tem uma relação entre Isaac e Ismael. Isaac nasceu da palavra, nasceu da promessa, e Ismael, todavia, nasceu da carne, porque Abraão lá tentou dar uma ajudinha para Deus, junto com Agar, né, com Sara, e aí você vai ter Ismael nascendo, tá? Ismael, carne, Isaac, promessa. Aí na outra geração vai repetir-se a história. Quando nós vimos que Isaac teve 2 filhos, Jacó e Esaú, você percebe que Jacó, ele tinha características que demonstravam a vontade de Deus. Você vê que no útero, né, no ventre de Rebeca, já havia uma briga entre eles, porém, você percebe que Esaú, naquele contexto, primeiro ele venceu a batalha saindo do útero antes. Ele venceu aquela batalha. E ele saiu do útero antes, e quando ele sai do útero, ele se torna o primogênito. Mas Jacó é levado no calcanhar. Então você vê que desde o princípio Jacó já estava buscando o que? Ele já tinha vontade da primogenitura. Mas aí a gente vai ver que depois vai passar mais um pouco. Esaú tendo o direito de primogenitura, Jacó vai lá e compra o direito de primogenitura dele, trocando pela carne. Né? E ele diz assim, estou a ponto de morrer, de que me serve a primogenitura? Ele não entendeu que a primogenitura falava da ressurreição. Então você tem essa série de gerações, essa série de personagens que estão mostrando contextos para o futuro. Assim como Ismael veio primeiro e foi o primogênito de Abraão, ele era apenas carne. Assim também os hebreus, aqueles judeus que estavam em Jerusalém, quando eles negaram a Cristo, quando eles rejeitaram a Cristo, era uma figura de Ismael, que sendo da carne de Abraão, sendo o primogênito de Abraão, estando na terra de Abraão, não pôde herdar por causa da carne. Então, aqueles judeus, eles não puderam aceitar o Cristo porque eles não eram, eles eram carne. Eles não puderam receber a promessa, eles não puderam receber a primogenitura porque eles eram carne. Eles rejeitaram a primogenitura, como fez Esaú. Então, aqui nesse contexto de Romanos 8, 9 e 10, é sempre isso mostrando a relação daqueles que são da carne. Aqueles que estão na primeira aliança, estavam na primeira aliança e rejeitaram a Cristo em relação a nós, que somos filhos da promessa. Nós somos como Isaac porque nós aceitamos e recebemos o Cristo. E o endurecimento que fala aqui, irmãos, tá? O endurecimento que o texto fala não é um endurecimento no sentido de toda a nação, irmãos, mas é um endurecimento no sentido do Israel que não creria porque Deus tinha um propósito com os gentios. Porque diz assim, né? Diz assim, porque a Escritura diz a Faraó, para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, para que meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo tem ele misericórdia de quem quer e também endurece quem quer, quem lhe apraz. Então vamos mais a fundo, vamos ver quem é esse endurecimento aqui, tá? Tem mais textos que diz aqui. Vamos lá, vamos achar quem foi endurecido. Vamos colocar aqui no Novo Testamento. Vamos lá, endurecidos. Vamos ver quem foi endurecido. Endurecidos. Olha lá. Né? Que diremos, pois? O Israel que busca, isso não conseguiu, mas a eleição alcançou e os demais foram endurecidos. Como está escrito, olha só. Deus lhe deu espírito de entorpecimento, olhos para que não ver e ouvidos para não ouvir até o dia de hoje.
E diz Davi: torne-se a mesa em laço, e armadilha e tropeço e punição. Então, quando ele diz lá, irmão, de endurecimento, que diz assim: logo tem ele misericórdia de quem quer e também endurece quem lhe apraz, tem um sentido específico aqui, irmãos. O texto não está falando que Deus está endurecendo quem lhe apraz sem um propósito, sem um sentido, não. O texto está explicando que Faraó foi endurecido para que Deus manifestasse o seu nome e as suas maravilhas na terra do Egito, e o seu nome fosse manifesto em toda a terra, como diz aqui. Por isso, porque a Escritura diz a Faraó: para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Então, o motivo do endurecimento de Faraó era para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece quem lhe apraz. Então, quem ele teve misericórdia lá no Êxodo? Dos israelitas. E quem foi que ele endureceu porque lhe apraz, por um significado, por um sentido? Faraó. E por que ele endureceu a Faraó? Para que o seu nome fosse manifesto em toda a terra. Então, quando ele endureceu a Faraó, irmãos, consequentemente, Deus agora endurecendo o Faraó, ele pôde anunciar as suas maravilhas em toda a terra, na terra do Egito, mas para isso foi necessário o endurecimento de Faraó. Porque se ele não tivesse endurecido o Faraó, simplesmente os israelitas teriam saído do Egito e acabou. As nações não teriam ficado sabendo do nome do Senhor. Tanto que nós vamos ver que depois vai dizer assim que Raabe, falando dos israelitas, ela vai dizer assim: nós temos escutado, nós temos crido que o Senhor é Deus no céu e Deus na terra. Como é que ela soube disso? Por meio das maravilhas que se fizeram no Egito. Então aqui Deus ele endureceu a Faraó com o propósito de que Faraó, sendo endurecido, o seu nome fosse manifesto em toda a terra. Mas por trás de Faraó, como nós vimos aqui, tá? Vamos marcar aqui os personagens que vão aparecer. Perfeito? Vamos marcar aqui os personagens que vão aparecer. Então, nós vemos que aqui vai aparecer Isaac. Isaac está falando de quem? Nós que somos... Perdão, deixa eu botar a tela. Está falando de nós que somos da promessa. Veja, apareceu Isaac. Deus está mostrando que Isaac, ou seja, os da promessa, que são chamados descendentes. Aí ele fala que não são os da carne que devem ser considerados como descendência. Quem são os da carne? Ismael. Tá? Ismael não deve ser considerado como descendência. Né? Aí vai dizer assim: porque a palavra da promessa é essa: por esse tempo verei e Sara terá um filho. Então quem é Sara? É a nova aliança. É a Jerusalém do Alto. E quem é o filho? É Isaac, somos nós. Mas não somente ela, também Rebeca, ao conceber de um só Isaac, o nosso pai. Então quem é o filho de... Quem é Isaac, não da promessa? E quem é o filho de Isaac, não é Jacó? Jacó é aquele que foi amado por Deus. Então ele está mostrando a todo tempo que não foi Ismael que foi escolhido, nem foi Esaú que foi escolhido, ou seja, os que são da carne e os que profanaram a herança. E continua. Aqui eu já expliquei o porquê Deus ele já havia determinado que seria os da graça, os da nova aliança, que haviam de ser feitos eleitos, e não os da carne, independente do que eles fizessem, essa era a determinação de Deus. Aí diz assim: já fora dito o mais velho, né, ou seja, Esaú, Ismael, será servo do mais moço. Ou seja, aqueles que vieram primeiro, os judeus que vieram primeiro, seriam servos do mais moço. Tá? É a mesma coisa aqui. Então, quando ele fala aqui, amei a Jacó, é porque Deus amou essa relação com a graça, com a nova aliança, mas aborreceu o procedimento que aqueles da carne faziam, porque Deus aborrece a carne. Por quê? Deus estava mostrando de antemão que o contexto... Deus estava mostrando de antemão de que aquilo que os hebreus no futuro fariam, os judeus fariam com Cristo, Esaú também fez. Por isso diz que ele aborreceu Esaú, demonstrando de antemão que ele aborreceu aquilo que aqueles hebreus fizeram para Cristo. Aí ele vai dizer assim: que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? Não, de modo nenhum. Pois diz ele a Moisés: terei misericórdia de quem quiser aprovar ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem aprovar ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Por isso diz a Escritura a Faraó: para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder. Então, irmãos, nós vimos aqui uma sucessão que vem de Isaac e Ismael.
Esaú e Jacó. Então, quando aparece aqui, irmãos, Faraó, você tem que ver que tem que aparecer um outro personagem também. Ali aparece Ismael, aparece Isaac e aparece Jacó, implicitamente aparece Esaú e Ismael. Só que aqui ele dá ênfase em Faraó. Só que também tem que ter um outro personagem, que é sempre a relação da carne com o espírito. No caso de Faraó aqui, o personagem que vai estar aqui na outra posição vai ser o próprio Moisés e o povo de Israel. Por isso diz a Faraó: para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que meu nome seja anunciado em toda a terra. Então, o Faraó aqui, irmãos, ele é uma figura de um egípcio. E egípcio está ligado com Ismael, está ligado com Agar. Do mesmo modo que Deus, ele endureceu a Faraó para que o nome dele fosse manifesto em toda a terra, ele endurece o povo de Israel. Daquele contexto de Cristo, ele endurece uma parte daquele povo para que Cristo fosse morto, e Cristo sendo morto, o nome de Deus, né, o Cristo fosse manifesto em toda a terra. Então é exatamente a mesma coisa. Faraó aqui é uma representação do povo de Israel que foi endurecido, assim como o Faraó foi endurecido, Israel também foi endurecido, assim como pelo endurecimento de Faraó, né, Deus mostrou os seus milagres, as suas maravilhas para toda a terra. Assim, quando Deus endureceu Israel, também Deus mostrou o seu poder e as suas maravilhas perante os gentios. Então é isso que o texto está dizendo aqui, irmãos. Aí você vai entender o que ele está dizendo aqui. Que diz assim. Tá vendo aqui? Ó, que diremos, pois, que Israel que busca, isso não conseguiu, mas a eleição alcançou, e os mais foram endurecidos. Endurecidos como? Com esse propósito que eu falei. Com este propósito que eu falei para os irmãos. Então vai lá, Romanos 11, 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, que veio o endurecimento para Faraó, até que haja entrada a plenitude dos gentios. É isso que o texto está falando. Ismael, Esaú, Faraó foram endurecidos para que nós recebêssemos a salvação. Assim como os israelitas saíram do Egito por meio do endurecimento de Faraó, também nós saímos do meio do mundo pelo endurecimento de Israel. É isso que o texto está falando. O texto não está em nenhum momento mostrando que Deus ele vai endurecer deliberadamente pessoas para que essas não creiam porque Deus amou e odiou outras pessoas. Não é isso. O contexto aqui tem um significado que é o endurecimento do povo de Israel para que a mão poderosa, o poder de Deus chegasse às nações. Entende? Deus ele utilizou desse artifício do endurecimento de Israel para que pudesse chegar a eleição, pudesse chegar o poder de Deus e a salvação em nós. Deus ele teve misericórdia por muito tempo sobre Israel, agora Deus ele quer ter misericórdia sobre as nações. Deus endureceu, mas em compensação Deus também, né? Deus também trouxe para essas pessoas a salvação durante muito tempo, porém agora Deus endureceu eles para que essa salvação fosse manifesta para os gentios. Só que vai chegar um momento que Deus também vai começar, né, a abrir os olhos deles, mas aí é um outro estudo, tá? Então, irmãos, Deus ele não endurece pessoas, Deus ele não faz acepção de pessoas, Deus não vai fazer com que pessoas sejam endurecidas pelo simples fato de serem endurecidas pelo propósito. A gente já vai finalizar, estamos aí com 54 minutos, mas Romanos, acho que é Romanos 1 diz assim, para a gente finalizar. Romanos 1 ou Romanos 2. Diz assim. Olha que interessante. Por que Deus endurece algumas pessoas? Por que as nações hoje não têm o conhecimento de Deus? Porque diz assim. Tá? Verso 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porquanto os atributos invisíveis de Deus, assim como seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Né? Ou seja, os homens têm conhecimento de Deus por meio das coisas que foram criadas. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus,
nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, ou seja, se tornaram vãs, se tornaram nulidades nos seus raciocínios. Porquanto, né? Diz assim: tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos nos seus próprios raciocínios e obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, se tornaram loucos. E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves e quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou. Por quê? Por que Deus os entregou? Porque eles ignoraram a Deus, como está aqui. Né? Não glorificaram a Deus, nem lhe deram graça, mudaram a glória de Deus. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si. Pois eles, não foi Deus que mudou a verdade de Deus em mentira, foi eles. Adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o que é bendito eternamente. Amém. Aí vai dizer que é a causa do endurecimento de algumas pessoas, dos gentios que não conhecem a Deus. Por causa disso, né, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Né? E semelhantemente os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, recebendo em si mesmo a merecida punição. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus a entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, tá? Então, você percebe que aqui está dizendo por que pessoas são tão pervertidas? Porque eles rejeitaram a Deus, então Deus entregou eles. Então, vocês querem, vocês façam o que vocês querem. Mas aqui é o que? É justamente o contexto mostrando que as nações se perverteram, os homens se perverteram porque eles rejeitaram a Deus. Agora, lá em Romanos capítulo 10, está mostrando que Deus utilizou o artifício do endurecimento sobre Israel. Para quê? Para que esses aqui que rejeitaram a Deus agora recebessem a salvação, tá? Esse é o artifício que está sendo dito aqui, tá bom? A gente está aí com 58 minutos, eu vou cortar um pouquinho, vai ficar um pouquinho menor, mas vai ficar nessa base de tempo, tá? Irmãos, que Deus abençoe, espero que você tenha gostado desse vídeo. Faremos mais vídeos se você quiser e comenta se você viu o vídeo até o final, tá? Se você quiser uma segunda parte, você comenta, e também essa semana, se der, vamos gravar a segunda parte sobre Gog e Magog que vocês pediram, tá? Então vou pedir para você, compartilhe esse vídeo, comenta com outras pessoas, deixa o seu like e te inscreve aqui no canal, tá bom? No final vão ter mais vídeos aí para você assistir. Que Deus abençoe a todos e até um próximo vídeo. Tchau, tchau.